quero, então, chamar o nosso convidado da primeira palestra da tarde, Dr. Elias Rodrigues, que vai falar sobre procedimento de execução na inadimplência e outras medidas aplicáveis. O Dr. Elias é advogado, especialista em direito imobiliário, professor do curso de pós-graduação em gestão condominial, sócio fundador do escritório RRF Advogados e tem sólida experiência e atuação na área do direito imobiliário e condominial. Dr. Elias, é um prazer recebê-lo nesta tarde. O microfone é seu. Boa tarde. Mara, muito obrigado pelo convite. Agradeço aos síndicos pelo convite de estar participando desse evento tão especial. O escritório RRF já é o segundo ano que a gente está junto com a síndicos e com a Conecta nesse evento. E ficamos muito felizes de estar recomeçando essa caminhada de aprendizado que o Congresso nos proporciona. Agradecer a todos pela presença. Muito obrigado por ter dedicado o tempo da sua tarde de estar aqui com a gente, conversando, trocando experiências, porque é isso que eu costumo dizer que a gente faz, né? A gente troca experiências. Eu vou trazer para vocês aqui experiências que eu já vivenciei na aplicação do direito condominial, hoje especificamente sobre a execução de cobrança de cotas condominiais. E espero que vocês saiam um pouquinho mais de conteúdo depois dessa explanação. Queria agradecer de uma forma muito especial aos alunos da FAMAC, que estão aqui em peso prestigiando. Muito obrigado, queridos alunos, né? Que muito em breve voltemos a ter as nossas aulas presenciais, né? E, por enquanto, sigamos no formato virtual, né? Com o curso que está em andamento. Então, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes pela confiança em estar investindo o seu tempo aqui em ouvir essa explanação que a gente vai fazer, tá? Então, meu nome é Elias de Andrade Rodrigues, advogado. Atuamos direito imobiliário condominial. Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a execução da cota de condomínio. Síndicos, condôminos, um tema que interessa a todos, na medida que todos aqueles que ou administram ou mesmo convivem em condomínio, a inadimplência é sempre um dos assuntos mais impactantes e que gera maiores reflexos, seja no convívio ou seja de uma forma direta nas contas do condomínio, né? Se não entra a receita, se a receita demora para entrar, nós temos um problema, porque as despesas não param. E a gente vivenciou isso na pandemia. Então, obrigado, vamos conversar. Acho que eu vou ficar do outro lado, que fica mais fácil de transmitir. Aproveitando também, né, agradecendo a todos que estão acompanhando pelo YouTube essa transmissão. Está sendo transmitido ao vivo no canal da Sindiesp pelo YouTube. Obrigado pela disponibilidade de tempo. Ver aqui que tem um pequeno delay na transmissão dos slides aqui. Voltar um pouquinho. Inicialmente, é importante a gente fazer algumas lembranças, tá? Sobre o débito condominial. Primeiro ponto muito importante que eu sempre trago quando vamos falar sobre cobrança, sobre inadimplência de condomínio. Prescrição. O que é prescrição? Prescrição é o tempo que tu tem para cobrar uma dívida. De uma forma resumida e de uma forma bem objetiva, tá? O débito prescricional hoje da cota condominial, da dívida condominial, é de 5 anos, com entendimento consolidado. Isso significa dizer que o condomínio precisa ajuizar uma ação, ou uma execução, ou uma ação de cobrança, como a gente vai explanar mais à frente, antes que esta dívida supere os 5 anos. Elias, por que isso é relevante? Isso é muito relevante, né? Principalmente, e aí vem a mensagem para todos os síndicos e administradores, para aquelas situações em que o síndico talvez não tenha um devido cuidado de acompanhar a inadimplência quando ela já está sendo cobrada por um escritório de advocacia. É a responsabilidade do síndico acompanhar, ter a certeza, prestar contas na Assembleia do andamento das cobranças. Saber que todos os processos estão ajuizados, ainda que sejam demorados, isso acontece, nós vamos entender à frente um pouquinho mais as razões, mas é imprescindível que o síndico esteja acompanhando o andamento dos processos de cobrança do condomínio, né? Já tive casos, já acompanhei alguns casos de que
Síndico na confiança de que a dívida estava sendo cobrado, porque da gestão anterior ele recebeu a informação que toda a dívida do condomínio, que o condomínio era credor, estava com um determinado escritório, não se preocupou, os anos passaram e anos depois se descobriu que boa parte do débito estava prescrito, porque efetivamente não havia sido ajuizada uma ação de cobrança. Algum ruído na informação, em algum momento, o condomínio teve um prejuízo, na medida que ficou impossibilitado de cobrar do inadimplente 3, 4 anos de dívida, pois só pôde cobrar os últimos 5 anos e o débito em aberto já era de 8 anos. Né? O tempo passa rápido, a gente sabe disso, daí a importância da gente estar acompanhando síndicos, administradores, gestores, muito perto essa questão do andamento dos processos em que o condomínio é autor. Questão importante também é a dívida própria terreno. Elias, o que é dívida própria terreno? O próprio imóvel que origina a dívida responde pelo débito. Né? Na nossa atuação no dia a dia, a gente vê muitos casos de imóvel indo a leilão por dívida de condomínio, por desconhecimento do condômino do devedor. Claro, também pela questão de problemas eventualmente enfrentados de ordem financeira, mas não foram poucos os casos de que, em véspera de leilão, o devedor faz contato com a gente, não, mas é o único imóvel que eu tenho, não tem como o condomínio levar a leilão. Negativo. Em se tratando de débito condominial, a dívida é vinculada ao imóvel, ele pode ser levado a leilão sim, porque, esse é o terceiro ponto, não é possível a arguição de impenhorabilidade por ser bem de família. A dívida é do imóvel. O débito condominial é vinculado ao imóvel porque ele é imprescindível para a manutenção do imóvel. Então, entende-se que, se você não tem condições de pagar pela manutenção do teu imóvel, você não tem condições de ter esse imóvel. Não é razoável que os outros condôminos adimplentes façam o custeio da cota à parte que lhe caberia. Quando você optou por adquirir um imóvel em condomínio, você estava ciente, ninguém pode alegar desconhecimento de lei, que você tem uma obrigação mensal de fazer o pagamento da sua cota à parte para a manutenção daquelas despesas, para o banho quente que você toma, para a água, para a energia elétrica das áreas comuns e todas as despesas que hoje os condomínios, com as complexidades que têm de áreas comuns, áreas de uso coletivo, acabam trazendo junto. Então, muito importante esses tópicos, eu sempre destaco quando a gente vai falar de inadimplência de condomínio, porque são questões muito relevantes. Tá? Quando eu falo da dívida própria terreno, salientar também que, por ser vinculada ao imóvel, ele pode ser vendido. 1, 2, os conhecidos contratos de gaveta, eles existem, a realidade, isso não impede que o imóvel siga como o garantidor do débito condominial. Independente de quantas transferências ocorram, quem compra imóvel com dívida de condomínio, compra junto à dívida e o imóvel vai sim responder. Né? E não, a gente escuta muito também, não, mas o vendedor me prometeu que ia pagar. Né? Não, se não pagou, é o teu bem que vai garantir, não há o que fazer. O máximo que tu vai ter é o direito de uma ação de regresso para pedir de volta o que tu pagou para o vendedor que não cumpriu com aquelas obrigações, mesmo que ele tenha assumido isso em contrato, né, de entregar o imóvel livre de ônus e de débito condominial. Então, questões que eu sempre acho muito importante destacar quando a gente conversa sobre dívida de condomínio. Agora entrando no assunto do nosso dia, execução da cota condominial. Instituída pelo Código de Processo Civil, acrescentou um inciso no artigo 784 e trouxe para o rol de títulos executivos o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovada em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. A partir de 2016, a cota condominial se tornou uma irmãzinha do cheque. Né? Quem aqui já foi credor de um cheque devolvido pela a linha 12, né? Cheque sem fundo, e precisou manejar uma ação, utilizou uma ação de execução para executar aquele crédito que alguém te prometeu, independente de qual seja a razão, e isso vai ser relevante agora quando a gente avançar com a nossa conversa. Tu pode usar a ferramenta da execução do título extrajudicial. Cheque, duplicata, nota promissória, né? Outros têm uma relação de títulos que, com o novo Código de Processo Civil, acrescentou a cota condominial. O que é uma execução de uma forma simples, tá? É uma forma de cobrança de dívidas que são consideradas como líquidas e certas e, portanto, não se discute mais a origem da dívida, e sim como e quando pagar.
Se eu estou executando, não cabe mais nesse processo de execução a gente entrar no mérito, mas eu não devo porque o síndico não cabe mais ao condômino devedor discutir no processo de execução. Eu não devo porque o síndico me prometeu que compensaria. E já vi situações em processos. Eu tinha um problema de infiltração no meu apartamento, então eu não paguei porque eu esperei que o condomínio fosse compensar. Não. Não cabe mais esse tipo de discussão que muitas vezes arrastava por anos um processo de cobrança. Anos, e eu não estou falando de 2, 3 anos. Estou falando de 5, 6, 7 anos de discussões relacionadas à origem da dívida, se efetivamente deve ou não, que era a discussão que antes era possível quando tu utilizava o procedimento de cobrança. Quando eu não executava, quando eu simplesmente tinha que cobrar. E eu vou mostrar isso para vocês. Não se discute isso na execução. A execução discute como e quando que você vai pagar. Tá? Questões relacionadas eu estou sendo cobrado indevidamente, é possível de embargo se discutir. Né? A cobrança é indevida por essa e essa razão, é possível discutir. Mas, eu quero discutir outras questões relacionadas à origem, não mais é possível quando se está executando um título, que agora, aliás, desde 2016, é a cota condominial. Para que se utilize a execução, é necessário que, primeiro, o direito do condomínio esteja amplamente comprovado. Né? Vocês viram na redação do artigo que é preciso que esteja documentalmente comprovado. Como é que se comprova isso? Primeiro, convenção do condomínio. Segundo, a ata da Assembleia que aprovou a previsão orçamentária. Isso é muito importante. E aí vem à tona aquela questão, a necessidade do síndico manter em dia a sua Assembleia Geral Ordinária. Porque é através da ata da Assembleia Geral Ordinária que aprovou a receita para os próximos 12 meses, que o condomínio comprova a liquidez daquele título que está sendo executado no processo de cobrança. Né? Através dos boletos, propriamente ditos e emitidos, é necessário que vá para o processo todos os boletos inadimplidos. E ainda é necessário que o devedor esteja devidamente identificado, né? Através da matrícula do imóvel ou através de cópia dos contratos particulares, que aqueles que a gente sabe que é muito comum na transmissão de propriedade, na promessa de venda de unidade imobiliária. Então, esses documentos são imprescindíveis para que o condomínio possa utilizar da execução. Falei para vocês, até 2016, como que nós cobrávamos o débito condominial. Assim. Essa era a via crucis que era necessário se trilhar para chegarmos nos finalmente de um processo de cobrança. Né? O devedor precisava ser citado, era possível ainda a realização de uma audiência para tentativa de conciliação, havia prazo depois para o devedor apresentar defesa, prazo para o condomínio apresentar réplica, intimação dos advogados para manifestações, possibilidade do devedor apresentar, depois da decisão da sentença, a possibilidade do devedor apresentar recurso, ia para o Tribunal de Justiça, depois do retorno do Tribunal de Justiça, intimação do devedor para pagamento em 15 dias ou apresentar embargos e, finalmente, o início da fase de execução com intimação para pagamento sob pena de penhora e os demais procedimentos decorrentes de uma execução. Tranquilamente, em média, 4 anos. Tranquilo, sem muito esforço. 4 anos, algumas situações 6, 7. Né? Uma situação um pouco mais ágil ali, 2 anos e meio, 3. O andamento de uma ação de execução pelo novo Código Civil, que equipara a cota condominial a título executivo extrajudicial, possibilita a utilização deste procedimento que é ingressou com a ação, apronta, né, intimação do devedor para pagamento em 3 dias ou apresentar embargos em 3 dias. Não apresentou embargos, não realizou o pagamento, início da fase de execução, já com possibilidade do credor condomínio apresentar bens passíveis de penhora. Como o valor do débito normalmente, nesse início, né, já que o processo ele teve um andamento de um período curto, a maioria das vezes se faz o pedido de penhora pelo sistema Bacenjude. O que vem a ser o sistema Bacenjude? Penhora online, né, uma comunicação eletrônica com o Banco Central, em que identifica se o devedor, pelo seu CPF, tem valores em contas bancárias que sejam passíveis de serem bloqueadas. Encontrando recursos em conta, os valores são bloqueados e o processo tem o seu prosseguimento. Não foi encontrado bens por esse sistema, o condomínio já tem condições de fazer, aliás, já é comum que se peça o pedido de penhora do próprio imóvel. Porque vocês lembram que eu falei há pouco que o próprio imóvel responde pela dívida de condomínio, então eu posso pedir a penhora do próprio imóvel. A dívida não é muito grande, eu posso pedir a penhora de um box, posso pedir a penhora de algum bem acessório, né, ao imóvel.
mas o próprio bem responde e com tranquilidade, seja no procedimento de cobrança, que nós tínhamos como única alternativa anteriormente, seja no procedimento de execução, que agora surgiu como uma grande ferramenta para o condomínio, através dos seus escritórios de advocacia, uma ferramenta de combate à inadimplência. Tá? Todos os prazos são contados, né? E ainda a grande dificuldade que a gente continua sendo é a questão da citação do devedor, porque nós dependemos do correio entregado, oficial de justiça encontrar o devedor, que muitas vezes já sabe que está sendo procurado, então não é fácil de encontrar. Então utiliza de maneiras de acabar se ocultando para dificultar a citação e intimação. Tá? Principais cuidados. Já falei isso agora há pouco, mas é importante reforçar. Previsão orçamentária precisa constar expressamente na ata da Assembleia Geral Ordinária. Esse item previsão orçamentária, aprovação de orçamento, o Código Civil já impõe como competência da Assembleia Geral Ordinária, que obrigatoriamente precisa ser realizada uma vez ao ano, tratar da previsão de receita do condomínio para os próximos 12 meses. É imprescindível que se tenha uma ata demonstrando que este assunto foi deliberado em Assembleia. Não é recomendada a inclusão, e aqui no nosso dia a dia a gente vê muitas situações assim, não é recomendada a inclusão de valores que não sejam decorrentes da obrigação condominial. Quais são os valores decorrentes da obrigação condominial? A cota condominial, aprovada na Assembleia, as verbas de consumo de gás, rateio de água, né? Os fundos que eventualmente sejam previstos em convenção ou aprovados em Assembleia, fundo de obras, fundo de reserva, e eventuais chamadas extras que tenham sido aprovadas em Assembleia. Aqui 2 pontos de alerta. Primeiro, multas por infração. Multas por infração não devem ser cobradas no boleto condominial mensal. Devem ser aplicadas num boleto separado, num boleto extraordinário. Porque se lançadas no boleto condominial mensal, prejudicam a liquidez do título. Vocês entendem que eu tenho um cheque. Se eu vou ali e escrevo à mão mais alguma coisa no cheque, eu prejudiquei esse meu título. O banco não vai mais, eu não vou poder mais executar esse título, porque ele está adulterado, ele está algo que não deveria estar, está dentro dele. A mesma coisa acontece em relação ao boleto condominial. Se eu lanço uma verba de multa por infração, problema de barulho, a infração pode ser devida, mas se eu incluo ela na cota condominial, eu prejudico minha liquidez. Na medida que esta multa que foi lançada é passível do condômino seguir discutindo. Ele tem direito a discutir, inclusive na via judicial, essa multa que foi aplicada. E não é isso que a gente quer que aconteça quando eu vou executar a cota condominial, o boleto condominial que está em aberto. Então, sempre, uma recomendação que eu sempre trago e ela é muito relevante. Procedimento normal de aplicação de penalidades por infrações, só utilizem boleto separado, boleto extraordinário. Não incluam no boleto condominial mensal. Outras situações também, chamadas extras, verbas extras. Sempre foi assim, mas agora é muito mais relevante na medida que nós temos essa questão do título, da cota condominial, da obrigação mensal ser um título. Mas chamada extra só existe no condomínio com aprovação de assembleia, pessoal. Chamada extra precisa de aprovação de assembleia prévia. Precisa de uma ata de uma Assembleia Geral Extraordinária que tenha aprovado a chamada extra para a reforma da fachada, um reforço de caixa quando faltou dinheiro por alguma razão ou outra, pela própria inadimplência. Então, quando eu vou executar boletos que têm verbas extras lançadas, eu preciso levar junto a ata de assembleia que comprova a origem daquelas verbas extras, né? Então, muito cuidado com aquele hábito, principalmente em condomínios, às vezes, com menor número de unidades, que se tem de, olha, precisamos aqui de R$ 1.000 para fazer o conserto do portão, lança R$ 100 em cada boleto de cada apartamento. Pode gerar um problema quando nós estivermos executando esse boleto em caso de eventual inadimplência. Sempre trago esses 2 alertas, né? Verbas extras, fundo de obra, fundo de reserva. Só pode existir se houver previsão na convenção do condomínio ou se pelo menos houver uma aprovação em assembleia. Senão não há como. Elias, nós do conselho avaliamos e decidimos que precisamos fazer uma reforma daqui a alguns anos e resolvemos incluir no boleto do condomínio de todas as unidades um fundo de obras. Criamos um fundo de obras. Temos um problema. Não tem previsão na convenção e não tem nenhuma ata que comprova que os condôminos votaram de forma favorável à criação desse fundo. Nesse cenário, podemos ter problema quando estivermos executando esse título e o inadimplente arguir que desconhece aquela rúbrica fundo de obras e, portanto, ela é uma cobrança indevida. E acreditem,
em defesa, numa ação de cobrança, numa ação de execução, o inadimplente vai se apegar a absolutamente tudo para tentar prorrogar a sua condição de não fazer o acerto com o condomínio. Questão que gera muita dúvida, eu imagino que vocês estão pensando agora sobre isso. Elias, tenho lá no meu condomínio um processo que está se arrastando há 4, 5 anos, e ele é um processo de cobrança, né? Eu não teria como utilizar esse benefício, né? Benefício que o novo Código de Processo Civil nos trouxe, e utilizar a execução? Eu não poderia? Poderia, em uma situação específica, seria possível. Quais as condições para que isso fosse possível? Isso se chama converter um processo de conhecimento, um processo de cobrança em uma ação de execução. Primeiro, tem que ter conjunto de documentos adequados. Então, tem que ter ata da Assembleia, convenção, precisa ter, eventualmente, chamadas extras que tenham sido aprovadas, é necessário que estejam documentadas. Toda aquela relação de documentos que eu falei para vocês é necessário conferir se já estão nesse processo. E o segundo ponto é a questão de o réu ainda não ter sido citado. Se o devedor, e acredita, em processo de 4 ou 5 anos, não é difícil de tu encontrar situações em que o réu ainda não foi encontrado. Porque é uma situação de sucessão, porque o apartamento é alugado e ele mora no exterior, mora em outra cidade, N possibilidades. Nessa situação, o condomínio é o único dono da ação. Ainda não foi formado o polo passivo dessa ação, que vai ser composto pelos réus. Então o condomínio tem a possibilidade de fazer uma emenda inicial do processo e transformar em uma execução. Anexar ao processo, levar ao processo os documentos que eventualmente ainda não estejam lá e fazer a conversão desta ação que era de cobrança, que iria seguir toda aquela via crucis que eu mostrei para vocês, transformar ela numa execução que vai ter um andamento mais curto. Fizemos isso em alguns casos no escritório, e é interessante porque, como nós convertemos nesse momento em execução, absolutamente tudo que está em aberto vai para dentro do processo. Já se arranca com uma execução, muitas vezes, de 20, 30 mil reais, porque é um período longo de dívida que está em aberto, né? Porque essa ação foi ajuizada antes de 2016, por isso não foi uma ação de execução, mas ainda ela é possível de ser convertida nessas condições, somente nessas condições. Não havendo isso, o réu já citado, já estamos brigando, é necessário que se avance toda aquela sequência de passos ali que o processo que a gente chama de processo de conhecimento, né, ação ordinária de cobrança, exige. Quando surgiu, né, essa possibilidade de execução da cota condominial, foi muito comemorada por todos nós que atuamos nessa área do direito, mas em alguns meses nós refletimos e identificamos um problema. Qual era esse problema? Quando eu vou cobrar cheques, eu vou executar cheques que eu recebi e que foram devolvidos, eu preciso ter esses cheques e a data de saque desses cheques já precisa ter sido vencida, né? Apresentei e foram devolvidos. Só assim eu tenho condições de executá-los. A mesma coisa acontecia em relação à cota condominial. Olha, eu só posso executar o que está vencido. Então, no primeiro momento, o que acontecia? O condômino tinha 6 meses em atraso, nós entrávamos como uma execução. Ele seguia não pagando, porque na maioria das vezes o condômino é devedor contumaz. Ele vai seguir não pagando. Daqui 4 ou 5 meses nós tínhamos que entrar com uma segunda ação de execução, cobrando esses outros 5 meses. Daqui 6 meses nós tínhamos que entrar com uma terceira ação de execução e assim sucessivamente, porque, em tese, eu só poderia executar aquilo que já estava vencido. Não posso executar, como eu vou executar uma situação que eu não sei se vai se confirmar, porque todo mês o condômino recebe o boleto ou deve receber o boleto e tem a prerrogativa de pagá-lo ou não. Então, como eu vou executar algo que não está vencido? E aí começou a se trabalhar na tentativa de uma solução para isso e, através do julgamento do recurso especial 1759364, o STJ entendeu que, reconheceu a possibilidade de inclusão na ação de execução de cotas condominiais daquelas que vencerem no andamento da ação. O Poder Judiciário construiu uma alternativa para tornar efetivamente eficaz a cobrança de dívida condominial através do processo de execução, que é essa possibilidade de, entrei com a ação de execução, ele só tinha 6 meses. Independente do tempo que demore de andamento desse processo, todas as cotas que não forem sendo pagas por este condômino devedor estarão dentro desse mesmo processo. Isso é lógico, Elias. É lógico agora para a gente fazendo essa análise leiga da situação. Mas, por uma análise técnica, o processo de execução eu só poderia executar a cota que já tivesse vencido, a obrigação que já tivesse vencida. Então, uma excelente decisão, né, resolveu
90% das situações de impasse que nós vínhamos entre utilizar ou não a ação de execução, porque muitos condomínios com razão refletiam, então eu vou ter que pagar, Elias, se ele ficar 1 ano e meio devendo, eu vou ter que pagar daqui a pouco 3, 4 custas processuais para entrar com a ação. E cada vez que ele é intimado, ele fica obrigado a fazer o pagamento só daquelas cotas que estão em aberto. E as outras que estão distribuídas nos outros processos, se ele não foi citado ainda, ele não está obrigado a pagar. A dívida acabava sendo fracionada, gerava uma grande confusão, que restou resolvida através dessa decisão, que vem sendo aplicada hoje no nosso dia a dia com tranquilidade e reconhecida aqui pelo nosso tribunal. Tá? Então, efetivamente, a ação de execução é uma excelente ferramenta de combate à inadimplência. E ela nasceu praticamente junto com o processo eletrônico, né? Que vocês, com certeza, estão habituados a fazer a gestão dos condomínios, conhecem, que hoje já é uma realidade, né, no nosso Poder Judiciário, processo eletrônico muito mais ágil, muito mais eficiente no andamento. Então, os processos de execução de dívidas de condomínio têm andado de uma forma muito célere, né? Mesmo nesse período de pandemia que nós tivemos, acho que o processo eletrônico, ele ficou com prazos suspensos, acredito que 30, 45 dias, se não me falha a memória. Enquanto os processos físicos, aqueles antigos, fazem 30 dias, desde 19 de março, fazem 30 dias, mais ou menos, que houve uma retomada do andamento, com uma série de cuidados, com uma série de dificuldades, obviamente, porque envolve manuseio de papel, né? Então, enquanto os processos eletrônicos praticamente não pararam, né? Porque não existe contato, não existe a necessidade de juntar a petição no processo, os colegas advogados, né, sabem? Não existe a necessidade de juntar a petição lá no processo, lá no cartório, para que o processo tenha o seu segmento, através do despacho do juiz, com caneta, né, da certidão do oficial. Então, processo eletrônico, possibilidade de utilizar a execução, consistiu num grande upgrade, né, da possibilidade dos condomínios recuperarem de uma forma mais rápida os seus créditos perante os condôminos devedores. Dúvida também que é super comum quando a gente está falando sobre esse assunto, o protesto da cota condominial, né? O que é um protesto? O protesto consiste em uma forma de dar publicidade ao descumprimento de uma obrigação, né? Antes mesmo do Código de Processo, do novo Código de Processo, nós respondíamos com frequência dúvidas de clientes, de síndicos. Por que eu não posso protestar a cota condominial se eu li lá na Síndico.net que é uma realidade? E isso acontecia em São Paulo, por exemplo, desde 2008, porque existia lá uma legislação estadual com essa possibilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, essa possibilidade só surgiu a partir de 2016, quando a cota condominial se equiparou a título executivo extrajudicial. Se tornou usual, se tornou possível. E aí, mas eu trago a reflexão, quando a gente fala de protesto, que é a seguinte, a descrição do que se trata protesto. Forma de dar publicidade ao descumprimento de uma obrigação. Eu vou expor o devedor, o protesto é isso, eu vou expor o devedor. Ele vai estar lá na relação dos inadimplentes, para quem quiser consultar, todo mundo vai saber que ele é devedor. Mas isto possibilita que o credor entre no patrimônio dele, retire algum bem dele para satisfazer o meu crédito? Não. Por isso que eu sempre comento, e aí junto com o trabalho de SPC e Serasa, esses órgãos de restrição, que vou ter que ir para cá. Aqui, o protesto e a negativação são acessórios. São acessórios. Cabe ao síndico analisar, é razoável para o meu condomínio, vai ser eficiente para o meu condomínio usar essas ferramentas e utilizá-las se concluir que é razoável, que é possível. Mas ele não vai dispensar a necessidade da propositura da ação judicial através da execução. Porque só através da ação judicial, através da execução, que com o andamento do processo, com todas as garantias do condômino devedor respeitadas, eu vou conseguir que o meu direito, o meu crédito alcance um recurso que ele tenha no banco, que o meu crédito, que o meu direito alcance o imóvel, que possa ser penhorado, avaliado e leiloado, só através do andamento do processo judicial. Por isso que eu sempre destaco que o protesto e a negativação são excelentes acessórios, excelentes ferramentas, que ajudam muito o condomínio, mas precisam ser utilizadas em paralelo ao andamento de um regular processo de execução. E ainda, né, tanto na negativação como no protesto, os cuidados devem ser redobrados, né, principalmente quanto à certeza do CPF que eu estou encaminhando para a negativação. Lembre-se dos contratos de gaveta.
Eu pego a matrícula do imóvel, lá está dizendo que o seu João é proprietário do imóvel. E eu sei que fazem 3, 4 anos que é outra pessoa que vem na Assembleia, é outra pessoa que está no nome do boleto. Então, eu não tenho como utilizar a matrícula do imóvel e negativar o senhor João. Eu vou precisar buscar outros elementos, junto à administradora, junto ao auxiliar de administração do condomínio, a cópia do contrato que em algum momento foi apresentado, que passou o boleto para o nome do seu José. Então, esses cuidados são muito relevantes, porque se o condomínio negativa uma pessoa e essa pessoa comprova que o condomínio sabia que o imóvel não era mais dela, porque há anos outra pessoa que ia na Assembleia assinava a lista de presença, outra pessoa que estava no nome no boleto, o condomínio cometeu um ato ilícito. E aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o seu dano, e a reparação do dano é o que nós habitualmente conhecemos como dano moral, pela negativação indevida. Então, muito cuidado, muita atenção, atribuição do síndico acompanhar isso muito de perto, para que o condomínio não tenha nenhum tipo de prejuízo financeiro. Aqui eu reforço a questão que nós falamos sobre os cuidados, né? Certeza contra a propriedade do imóvel, atenção para situações de contrato de gaveta, aprovação em assembleia para adoção de tais procedimentos, isso eu não mencionei e a gente fala um pouquinho. Sempre recomendo, tá, que decidimos negativar e incluir em SPC Serasa nossos condôminos devedores. Nossa recomendação é de que sempre o síndico leve isso para uma aprovação de assembleia. Não é da cabeça do síndico, não é da cabeça do conselho. A assembleia aprovou que a partir de 60 dias, a partir de 30 dias, isso é uma prerrogativa dos condôminos em assembleia, a decisão de assembleia soberana, passa a ser possível, passa a ser recomendado, passa a ser realizada a inclusão do condômino devedor em órgãos de proteção de crédito. Eu sempre recomendo até para dar aquele reforço para o síndico, que no dia a dia vai ter que estar lidando com os seus condôminos, que vão estar, meu nome está no SPC porque eu devo condomínio, mas por que fizeram isso? Não fui eu que fiz isso. A Assembleia do dia 17 de 9 de 2020 aprovou que isso fosse feito. Eu, como síndico, está lá na relação do Código Civil, que já foi meu aluno quando a gente fala das atribuições do síndico, na aula sobre atribuições do síndico, né? Cobrar os condôminos inadimplentes. É atribuição do síndico, não tem margem de querer ou não fazê-lo. Isso é uma imposição. O síndico que é inerte em relação a essa sua imposição está cometendo uma irregularidade na medida que não está cumprindo com as suas atribuições legais. Rígido controle quanto à remoção, quando da realização do pagamento ou realização de acordo. Realizou o acordo, ele passa a estar numa situação de irregularidade com o condomínio. Por que o condomínio que realiza acordo passa a estar em uma situação de irregularidade com o condomínio? Porque o condomínio não é obrigado a aceitar fazer acordo. Aquela situação que vocês têm certeza que o pessoal que é síndico profissional já enfrentou em alguma vez. Falo síndico profissional porque na maioria das vezes tem um número maior de unidades sobre a sua administração. Mas também o síndico condômino. Não, se tu não aceitar os R$200 que eu quero pagar por mês, eu vou deixar tu entrar com uma ação judicial e lá o juiz vai autorizar que eu pague R$200 por mês. Isto não existe. O condomínio credor não é obrigado a aceitar acordo. Só aceita se concluir que ele é razoável, que ele é também favorável. Então, uma vez realizado um acordo para pagamento parcelado, com ou sem entrada, assinado o acordo, e esse acordo formalizado, o condômino que estava inadimplente, ele não está mais inadimplente. Ele tem uma repactuação com o condomínio. Então, ele precisa ser imediatamente removido de eventual restrição que tenha sido realizada no CPF dele. Tá? E aí não é o nosso assunto, mas eu sempre trago porque também é uma situação que o pessoal acaba sempre tendo dúvida, participação de assembleia. Mesma situação. Se o condomínio aceitou fazer um acordo com aquele condômino, era porque era positivo também para o condomínio. Este condômino voltou a estar apto a participar da assembleia. Desde que ele, obviamente, mantenha suas cotas que forem vencendo e as parcelas do acordo em dia. Ele está apto. Ele não vai sequer aparecer na relação de inadimplência. Ele tem novas datas programadas para realizar o pagamento. Eu vou trazer agora uma relação de possibilidades que muitas vezes a gente no dia a dia acaba não se dando conta e que é possível para o condomínio melhorar ainda mais sua condição de credor. Uma delas é, desde 2014, com o julgamento do recurso especial 1428762, foi reconhecido pelo Poder Judiciário a possibilidade do condomínio, através da sua convenção, definir juros superiores a 1%. Quem está na área há mais tempo,
né? São poucos, porque a grande maioria aqui é jovem, assim como eu. Lembra que até 2002, né, no antigo Código de Processo Civil, era possível o condomínio, através da sua convenção, defender multa para o condomínio inadimplente. E é super comum, e a gente vê até hoje, quando a gente está manuseando alguma convenção um pouco mais antiga, multa de 10%, multa de 20%. Era caro pra caramba dever condomínio. No dia seguinte ao vencimento, tu tinha 10% a mais, tu tinha 20% a mais, porque era a multa prevista em convenção. O que aconteceu em 2002? Com o novo Código Civil de 2002, o artigo 1336 estipulou juros de 2%. Como a convenção não pode tratar de forma diversa, de forma contrária ao que está no Código Civil, a partir de 2002 passou a ser possível a aplicação de juros somente 2%. De multa, perdão, não confundo, multa, somente 2%. Ficou barato dever condomínio. Compara com cartão de crédito, compara com o CDC de veículo, compara com a próprio financiamento imobiliário. Ficou barato dever condomínio. E aí começou essa dificuldade que nós tínhamos e houve um grande crescimento das inadimplências, tudo mais, em função disso. Ocorre que em 2014, com o reconhecimento dessa possibilidade do condomínio em convenção, não pode mexer em juros, não pode mexer em multa. Multa é 2%. Mas os juros moratórios convencionados, é isso que diz o artigo 1336. Portanto, pode o condomínio, através da sua convenção, estipular taxa de juros superior a 1%, 2%, 3%. Qual o limite? Né? O que a gente sempre tem recomendado como limite foi o que foi considerado válido no julgamento desse recurso especial, quando o Superior Tribunal de Justiça entendeu como válido uma convenção que estipulava juros de 0,33% ao dia, que dá mais ou menos 10% ao mês. Né? Pesado, mas o Judiciário reconheceu essa possibilidade e nós, no escritório, quando estamos trabalhando em elaboração de convenção ou atualização de convenção, sempre levamos isso para discussão na Assembleia. Existe interesse do condomínio de prever na sua convenção uma taxa de juros superior? Muitos condomínios têm adotado 2%, 3% como taxa de juros, entendem como razoável. E nenhum problema, a convenção tem sido registrada, todos os registros de imóveis, sem nenhum problema de impugnação quanto a isso. Okay? Então essa é a primeira questão que eu achei interessante destacar, muita gente desconhece que pela convenção eu posso mexer, eu posso alterar a taxa de juros aplicada ao condômino inadimplente. Outra questão também que sempre gera muita dúvida, quem já ouviu falar aqui do desconto pontualidade? Né? O que era o desconto pontualidade? Lá em 2002, quando o condomínio tinha essa possibilidade de na convenção aplicar uma multa de 10%, de 20%, não se falava nisso. 2002, 2003, Código Civil limitou a 2% a multa, os condomínios começaram a achar alternativa chamada de desconto pontualidade. O que vem a ser isso? A Assembleia aprova um aumento de 10% da cota condominial, do boleto condominial, e aprova também que quem pagar até a data do vencimento vai ter um desconto de 10%. Durante muito tempo, até 2018, até 2017, porque essa decisão que é citada nesse acórdão que eu trago para vocês aqui, diversas decisões judiciais foram no sentido de que isto é uma multa camuflada. Além da multa de 2% que é previsto na lei, o condomínio está buscando uma forma de aplicar uma outra penalidade ao condômino inadimplente. E isso não é possível. Ocorre que, em 2018, o STJ entendeu que não. Vou fazer a leitura porque é bastante interessante e bastante didática, não é uma leitura tão técnica, tá? A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade do desconto pontualidade, incidente nos casos em que o condomínio adimplir a cota condominial antes do vencimento, quando houver prévia autorização em Assembleia Geral, na medida que visa estimular a pontualidade. Que coisa linda, né? É música para o ouvido de quem trabalha com condomínio, né? Então, é possível sim, o condomínio, através de Assembleia, aprovar o desconto pontualidade. A STJ já reconheceu essa possibilidade e não considera uma ilegalidade. Né? Que venha a ser isso, quem paga até a data imprescindível que seja aprovado em Assembleia, tá, pessoal? Se prevê em convenção, melhor ainda, mas basta aprovação em Assembleia. Pagou até a data do vencimento, vai ter um desconto de 10% ou 15%, o desconto que venha a ser aprovado em Assembleia não consiste em nenhuma ilegalidade ou abusividade. Questão importante também, tá? Muitas dúvidas quando a gente está falando de inadimplência, a questão da propriedade
do imóvel retomado pelo banco, né? Quando o banco consolida a propriedade em decorrência da inadimplemento do contrato de alienação fiduciária. O banco assume a responsabilidade pelo pagamento do débito. Então fiquem sempre muito atentos, né? Quando aparece aquele condomínio, eu comprei da Caixa, comprei do Banrisul no leilão extrajudicial deles, tá, e é dívida de condomínio. Não, isso aí eu não sei de nada. E ele está certo, porque se ele comprou, ele deveria ter comprado sem dívida. O banco tem a obrigação de pagar todo o débito. Pacífico isso. Então acompanhem essas situações, conversem com o escritório que está assessorando vocês na cobrança. Olha, o que aconteceu com o apartamento tal, que tem alguém lá que já está morando, inclusive, e diz que comprou o imóvel do banco. Opa, vamos pegar a matrícula, vamos dar uma olhada, porque é possível que o banco há muito tempo já tenha consolidado a propriedade e está faltando uma ligação lá para o banco, ou mesmo uma ação, o ajuizamento de uma ação na Justiça Federal, quando for Caixa, o banco envolvido, por exemplo, para cobrar o débito. Porque a obrigação do banco, previsão na lei de alienação fiduciária, é que antes de fazer a venda do imóvel que ele retomou, tá, ele coloque em dia os débitos condominiais. Ponto de cuidado, aqui é a notícia ruim, né? Também muito se discute sobre isso, mas está pacificado a impossibilidade do condomínio restringir o uso das áreas comuns ao condomínio inadimplente. Muito cuidado com isso, pessoal. Não são poucos os casos que nós temos no escritório, em que a gente está fazendo defesas dos condomínios, em que o síndico foi lá, insistiu, mesmo muitas vezes depois de orientado, não vai usar o salão de festas porque tu é devedor. Tá? STJ tem jurisprudência pacífica, nosso tribunal também, de que não é possível. O condômino devedor não é menos proprietário por estar na condição de devedor. Ele continua sendo proprietário do imóvel e da sua participação nas áreas comuns. Ele precisa ter assegurado o seu direito de uso das áreas comuns. Então, se atentem a isso. Mesmo casos em que existe previsão em convenção, essa convenção, se for discutida, essa cláusula convencional pode ser anulada na via judicial e o condômino obter reparação de danos pelo seu impedimento de uso da área condominial, né? Pela sua exposição vexatória em relação a isso. Então, muito cuidado, tá? Esqueçam isso, não utilizem isso como ferramenta de cobrança, não utilizem isso como ferramenta de coação ao condômino devedor, tá? Tem outras tantas ferramentas, como a gente está apresentando aqui para vocês, né? Possibilidade de majorar juros, possibilidade do desconto pontualidade, a utilização do processo eletrônico que está aí, a execução de título extrajudicial, que é muito mais ágil. Então, não utilizem essa ferramenta, porque é muito comum situações de indenização por dano moral para o condômino devedor em função de uma negativa de uso pelo fato dele estar inadimplência. Né? Lembrem que o condomínio tem um imóvel como garantia, o condomínio vai receber o seu valor do débito. O condomínio é um dos credores preferenciais nessa situação toda. Então, tem muitas ferramentas, não é necessário expor o condomínio a riscos. Pessoal, 50 minutos era o que eu tinha me proposto. Tentei abordar temas que achei que seria interessante trazer para essa nossa conversa. Normalmente, né, quando a gente conversa, quem já está acostumado, quem já participou de outras palestras que eu dei, a gente tem a troca, né? Tem microfones circulando e a gente estaria trocando agora, eu respondendo dúvidas de vocês e vocês trazendo contribuições também. Então, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que isso não é possível, né? Porém, já estamos dando um passo importante para a retomada de uma situação próxima de normalidade, tá? Espero realmente que tenham gostado. Fica o convite de acompanhar nossa página de Instagram, nosso site. O escritório tem trabalhado bastante para alimentar nossos canais com informações relevantes para síndicos, imobiliárias, auxiliares de administração, gestores condominiais. Então, muito obrigado pela atenção de todos os que estão aqui presentes, que estão acompanhando pelo YouTube, os que ainda verão esse vídeo que vai ficar gravado em outra ocasião. Obrigado. Realmente espero ter contribuído com a tarde de vocês.